Muito bem, então vamos lá. Vamos pensar o CPC, primeiro com uma breve, curta, rápida introdução da história do processo, mas é rápida, tá? Porque isso não é esse o nosso foco. No Brasil, o que nós temos? Nós temos no Brasil, na época da colônia, a aplicação das ordenações filipinas. As ordenações filipinas foram as últimas ordenações. Primeira das ordenações mesmo foram as Afonsinas, é o primeiro código português de 1446. Aí depois, em 1521, vieram as ordenações Afonsinas, e aí, em 1562, vieram as Filipinas. Então, essas seriam a sistematização. Pois bem, o que acontece? Quando nós nos tornamos colônia, fomos aí descobertos em 1500, ficamos abandonados pelos portugueses até 1532. Quando efetivamente eles resolveram explorar a colônia, nós aplicávamos aqui em regra processual as ordenações, e foi assim até nos tornarmos independentes, né? Com o advento, vamos dizer assim, do Império, passamos a ser um país, era necessário que tivéssemos leis próprias. Então, 1822, a Constituição só veio em 1824. E nós continuamos com as ordenações no Brasil, produzindo efeitos, já não mais colônia, sim um país, até 1850. Porque em 1850 vem o Código Comercial, esse código que em parte ainda vigora hoje, todos nós estudamos por ele. E quando veio o Código Comercial em 1850, veio um regulamento 737. Esse sim, esse regulamento representa assim, a primeira norma processual efetivamente brasileira lá da época do Império. Mas aí o que aconteceu? O Império termina 15 de novembro de 1889, pensamos, idealizamos uma república, aí duas pessoas, Rui Barbosa, Prudente Moraes, se reuniram no Instituto dos Advogados Brasileiros. Na época não existia a Ordem dos Advogados, era o instituto que fazia essa vez de congregar os advogados, e redigiram a primeira Constituição Republicana, espelhando-se nos Estados Unidos, e somos uma federação. Naquele momento, como éramos uma federação, o que a primeira Constituição Republicana fez, em 1891? Estabeleceu que as regras processuais, elas eram, obviamente, elaboradas pela União, mas cada Estado-membro poderia ter o seu código de processo. Então, nós tínhamos códigos processuais estaduais. O primeiro código de processo estadual foi da Bahia, de 1915. Então, olha o que aconteceu nessa evolução, né? Passamos a ter vários códigos estaduais e um código federal. Tá? Essa era a ideia. Só que esse código federal acabou não sendo elaborado. A Constituição diz, temos um código federal e vários estaduais. Não deu tempo de fazer o código federal. Por quê? República Velha acaba, Revolução, Getúlio assume o poder, era Vargas, Constituição de 34, Constituição de 37, e a Constituição de 37 diz, vamos acabar com códigos estaduais. Que história é essa? Do Rio de Janeiro tem um código, que história é essa? Espírito Santo outro, São Paulo, Minas, não. Vamos ter um código só. E aí surge a unificação, né, a nacionalização das regras processuais no Código de 1939. Quem é que efetivamente trata, elabora esse código? O então ministro da Justiça, Francisco Campos. Então, é ele que sistematiza as regras processuais. Esse Código 39 vigorou até 73. Por quê? Na década de 70, já em pleno regime militar, solicitaram ao Alfredo Buzaide, ministro da Justiça, que elaborasse um outro código. E aí nós tivemos, em 73, o código que vigora até hoje,
Naquele momento, Alfredo Buzaide foi muito influenciado por Enrico Liebman, um professor italiano que veio para o Brasil na década de 30, mais especificamente no ano que entrava em vigor o Código Poático, 39, e deu aulas aqui no Brasil, escreveu um livro sobre o processo brasileiro, e aí Alfredo Buzaide era discípulo dele. E no momento em que ele escreve o Código que vigora hoje, ele escreve um código pensando em 4, vamos assim dizer, processos, tipos de processos. Se nós pegarmos o artigo 270 do atual Código, aliás, eu digo até que tem uma certa esquizofrenia aí, porque você tem que ler 269 artigos, e só quando você chega no artigo 270 é que você descobre para que serve o código. O que ele diz assim: este código, 270, regula o processo de conhecimento, o processo de execução, o processo cautelar e os procedimentos especiais. Na verdade, deveria ser o artigo 1º, né? Mas só lá no artigo 270 que nós encontramos isso. O que ele pensou? Ele pensou num processo de conhecimento, ele, Alfredo Buzaide, ou processo de cognição, onde as pessoas apresentam o litígio para que se verifique quem é que tem o direito subjetivo a seu favor. Já o processo de execução é aquele em que você executa o direito subjetivo a favor de quem tem razão de acordo com a sentença. E o processo cautelar? O processo cautelar, ele, naquela visão, servia para as tutelas provisórias, de urgência, onde você, através de uma cautelar preparatória ou uma cautelar incidental, se utilizava de uma liminar para amparar, proteger um direito. Todo mundo sabe disso. E os procedimentos especiais, tínhamos diversos, temos ainda, que está vigorando, da posse em favor do nascituro, protesto, e assim poderíamos citar vários. O que acontece? De lá para cá, de 73 para 2015, ocorreram vários fatores que justificaram a elaboração de um novo CPC. Temos três razões que podem ser aqui apontadas. Primeira razão, tá? A quebra da sistematização do código. Por quê? Pensou lá, Alfredo Buzaide, no processo de conhecimento, onde eu vou discutir o direito. Leva ao juiz o litígio e ele conhece da causa e decide a favor de um ou de outro. Depois eu executo a decisão judicial, processo de execução, e tem as cautelares. Olha, o que aconteceu? Nós tivemos uma mudança do CPC, das regras processuais, em 94 e 95. 94 e 95 veio, por exemplo, a Lei 9.099/95, que cuida dos juizados especiais. Depois tivemos uma segunda mudança em 2001. E depois tivemos uma terceira mudança em 2005/2006. Essas 3 mudanças alteraram substancialmente regras processuais, por exemplo, agravo de instrumento, que tinha uma outra forma de fazer, era de outro jeito. Nós passamos a verificar a tutela antecipada no artigo 273, ingressaram com a ação monitória na estrutura do código, e o código virou, na verdade, um grande monstrão. Ele perdeu a sua sistematização. Com isso, era necessário modificar. Eu tive uma quebra da estrutura do código. Agora, no processo de conhecimento, uma tutela antecipada, uma antecipação de tutela, consigo mesmo conseguir com uma cautelar. Verdade ou mentira? É verdade. Agora, no processo de conhecimento, se eu tenho a tutela, eu já executo. Então, olha aquele pensamento do Alfredo Buzaide: processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, se perdeu. Então,
Aí está uma segunda razão, essa quebra aí, né? E a terceira situação, precisamos e precisamos de um código que dialogue melhor com a Constituição de 88. Porque este código, ele é elaborado na visão da Constituição de 67 e a emenda constitucional de 69, que alterou o código da Constituição toda, enfim, uma visão antiga. Diante disso, dessa necessidade de um novo código, uma comissão se reuniu para elaborar o anteprojeto. E aí nós estamos falando de Luiz Fux à frente e depois nomes assim notáveis: Humberto Teodoro Júnior, né? Teresa Arruda Vandier, também ali, Bruno Dantas, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, 46 anos de idade. O nosso presidente da OAB, que é o Marcos Vinícius Coelho, que é um processualista conhecidíssimo. Fred Didier esteve participando também da elaboração do código, entre vários outros nomes que poderia citar. Esse código, então, ele é discutido, ele é trabalhado em plena democracia. Então, é a primeira vez que a gente vê um código que sai de um momento democrático. Esse código, ele foi debatido com a sociedade, foram 250 sessões públicas, foram 2.300 e-mails com propostas, e aí nós tivemos um anteprojeto entregue, tramitou nas duas casas do Congresso e, por fim, os senhores sabem, sancionado pela presidente agora no mês de março. Muito bem. Qual era e qual é a preocupação, qual é o desejo, o que se espera desse código na visão desses notáveis processualistas? O grande desejo é que a gente tenha um código que seja sério, que faça justiça, pautado lá no princípio da duração razoável do processo. Mas, ao mesmo tempo, um código que respeite o princípio do devido processo legal. Então, olha só, nós queremos decisões rápidas, mas, ao mesmo tempo, com qualidade. Boas decisões. E aí, o tempo todo, quando você lê o código, você vê a preocupação em celeridade e devido processo, em garantir a ampla defesa e em garantir o contraditório. Esse vem sendo aí, assim, o grande desafio do código que entrará em vigor. E um código que tem 1.071 artigos. Bem, quando a gente fala em princípio da duração razoável do processo, é bom que a gente diga que esse princípio já está na Constituição, está em todos os tratados sobre direitos humanos, tá? Está no Código Civil Português, eu vou mencionar ele daqui a pouco, que é de 2013, foi recentemente modificado, o Código Civil de Processo Civil Italiano, de 2009, o Código de Processo Civil Alemão, de 2001, a preocupação da duração razoável do processo não é nossa, ela é mundial. E a Corte Europeia hoje já multa países que pertencem à União Europeia quando eles demoram de 2 a 3 anos para resolver um litígio no judiciário. Então, quando se leva na Europa hoje 3 anos para se decidir um litígio, a Corte Europeia já está punindo o Estado-membro porque ele não está dando atenção ao princípio da duração razoável do processo. Mas aí vejam, o que nós temos no Brasil? Dados do CNJ, 200 milhões de habitantes e 100 milhões de ações. Vocês sabiam que nós temos 100 milhões de ações? Se levarmos em consideração
que temos em cada ação dois polos, né, ativo e passivo, significa que o Brasil está brigando entre si. Ok? Só que a maioria dessas ações, quando você verifica quem é que está no polo passivo, Fazenda Nacional. Porque questões do INSS e vai por aí fora. Mas, voltando, a gente quer um processo mais rápido, mas vejam, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, julgou 83 mil ações. A Corte Suprema Americana julgou 80 ações. O Supremo Tribunal Federal julgou 83 mil. A Corte Suprema Americana julgou 80 ações. O Superior Tribunal de Justiça julgou quase 270 mil ações. A Casa da Cidadania, quer dizer, o STF é o guardião da Constituição, o STJ é o guardião da cidadania, né? O tribunal, que é paralelo ao STJ na Alemanha, enquanto nós aqui julgamos 270 mil processos, na Alemanha foram 3.200 processos. Então, vejam que nós temos no Brasil a questão de litigar como algo inerente à sociedade. Por quê? Porque vivíamos uma ditadura, acabaram, naquele momento, perseguindo algumas figuras e alguns ideais, redemocratização, uma Constituição que garante no artigo 5º o acesso à justiça e que diz lesão ou ameaça de lesão será levada aonde? Ao judiciário. Então as pessoas tinham fome, sede de justiça e buscaram a tutela do Estado. E essa tutela não se viu pronta e preparada para fazer com rapidez aquilo que se quer, que é a justiça. Perfeito? Bem, feito esse rápido comentário assim, da ambiência que nós temos sobre as regras processuais e que a gente espera, vale a pena dizer que o processo ele é instrumento, é um meio para você alcançar o quê? O resultado final que é a justiça. E aí eu ouvi um comentário do professor Rodrigues Vambier, no primeiro Congresso Nacional sobre o CPC, lá em Brasília. Quando você faz um procedimento cirúrgico, você vai para o hospital, tem um horário marcado, um jejum, e aí você é levado para o centro cirúrgico, aí opera a vesícula, apêndice, enfim, aquilo que tem que operar, e depois você se restabelece. Quando você para lembrar, você lembra que você tinha dor e que agora você não tem mais. Deu tudo certo, tá? Não teve erro médico, deu tudo certo. Mas você não lembra do instrumental que estava lá no centro cirúrgico e que a equipe médica usou para cortar, para anestesiar, para suturar. Tudo isso foi utilizado, mas isso não era o mais importante. O mais importante era resolver o seu problema, aliviar a sua dor, curar você. Pois bem, o que acontece hoje no Brasil? As pessoas estão lembrando do processo, do sofrimento, de anos, né, de espera por uma sentença e depois anos de aguardo de um recurso pendente para depois executar. Então nós temos que olhar para o processo como o paciente, quando tem a cura, quando faz a cirurgia e dá tudo certo, olha e não lembra do instrumental. O mais importante é o direito que se protege e não culpa o processo propriamente dito. Perfeito? Muito bem. Então, este código apresentará, e vou falar agora, mudanças que poderão fazer com que as pessoas esqueçam o instrumental. Mas não basta mudar o código. Eu tenho que mudar o pensamento dos operadores do direito. E aí, quando eu digo operadores, juízes, advogados, defensores, promotores, serventuários, porque as mudanças que eu pincelei para comentar com vocês são extremamente importantes.
mas algumas delas mexem profundamente com os nossos hábitos forenses. Vamos lá, vamos começar falando da parte que é a primeira mudança, a divisão do Código de Processo em parte geral e parte especial. Isso não existia. Então, primeira mudança, parte geral, do artigo 1º até o artigo 317. Depois, uma parte especial, do 318 até o 1071. É assim que se divide. A parte especial cuida do processo de conhecimento, do processo de execução, dos meios de impugnação e dos recursos e das disposições transitórias. Então, já adianto para vocês que desapareceu do futuro código o processo cautelar. Não teremos mais o processo cautelar como temos no atual. Ele desaparece, porque não encontraremos mais o processo cautelar. Na parte geral, eu já encontro uma outra modificação importantíssima. Qual é, Vitor? A parte geral traz 317 artigos com regras que se aplicam a todo e qualquer processo que esteja em andamento. Peraí, Vitor, mas explica melhor. Simples. Pega o atual código. Quando você abre ele, não tem uma parte geral. Ele já fala em processo de conhecimento. E aí, o que a gente aprendeu? As regras do processo de conhecimento, nós utilizamos nos processos como um todo, de forma complementar, supletiva, subsidiária, não é assim que falaram para nós? Mas até hoje tem algumas discussões. Por exemplo, processo alimentar, litisconsórcio, aplica a regra do prazo em dobro? Tem gente que diz que aplica-se a regra do processo de conhecimento, tem gente que diz que não se aplica a regra do processo de conhecimento. Por que isso? Porque a gente não tem uma parte geral do CPC. Agora, a partir do ano que vem, teremos. Então, todas as regras da parte geral se aplicam aos processos como um todo. Vou dar um outro exemplo. Mandado de segurança. Aplico ao mandado de segurança ou não as regras referentes ao processo de conhecimento subsidiariamente? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Agora, esse novo código traz uma parte geral que diz, e essa parte geral se aplica a todo e qualquer processo na esfera civil, aplica-se subsidiariamente lá no direito eleitoral, no direito administrativo e também no direito do trabalho. Então, veja, de forma supletiva e subsidiária. Só a título, é o artigo 14 do Código de Processo. A título de ilustração, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que não existe na CLT, vai poder ser utilizado na Justiça do Trabalho por aplicação subsidiária do CPC, do Código de Processo Civil. Então, eu, advogado na esfera trabalhista, eu posso desconsiderar a pessoa jurídica para ir na pessoa física e posso desconsiderar a pessoa física para ir na jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, ela serve também de forma reversa. Porque o que a gente geralmente faz? Desconsidera a pessoa jurídica para ir na pessoa o quê? Física. Mas existem casos em que eu tenho que desconsiderar a pessoa física para ir no patrimônio de uma empresa que ele possua. Tem que inverter. E esse incidente está previsto como no CPC de aplicação subsidiária. Uma outra situação interessante, e essa é fabulosa para nós que estamos aqui, é a necessidade de motivação das decisões judiciais. Todos nós aprendemos, desde 1988, pelo menos eu entrei na faculdade e já vigorava quase em 90. Então, eu já aprendi com a Constituição de 88. O papai já pegou a Constituição de 60 e...
formou em 79, porque ele se formou cedo, né? Então ele estudou a Constituição de 69. Cláudio também, né? Então, pegou de 88? Pegou de 88. Né? Uma vez eu estava ouvindo o Dr. Celso Fontinelli, ele se formou na década de 40, então ele estudou a Constituição de 37. Então ele teve que passar por todas as constituições até 88. Mas, enfim, o fato é que o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todas as decisões judiciais devem ser o quê? Motivadas. Teoria dos motivos determinantes. E aí, se dizia, e é verdade, que anula a decisão o quê? Não fundamentada. O problema todo era discutir o que seria fundamentado ou não a decisão. Quando o juiz despachava assim, indefiro pelos fundamentos do artigo tal, ou defiro de acordo com o pedido de folhas tais. Isso é decisão fundamentada? Era uma discussão tremenda. O que atual, quer dizer, o próprio atual é o de 73, né? O que o futuro CPC traz nesse aspecto para nós, e eu achei isso aqui importantíssimo. Olhem bem, são elementos essenciais da sentença, que eu abri porque isso eu tenho que ler. O relatório, os fundamentos, o dispositivo. Aí o parágrafo primeiro diz assim: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, primeiro, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Paráfrase, para quem não sabe, é quando você pega um artigo e diz a mesma coisa alterando as palavras. Então, o juiz não pode mais fundamentar a decisão dele com mudanças de palavras e inversão do artigo. Isso não é fundamentação, é nula a decisão do juiz. Vou além. Também não pode empregar, não é fundamentação, conceitos jurídicos indeterminados, sem explicitar o motivo concreto de sua incidência no caso. Ele tem que provar que leu o processo. Terceiro, ele não pode invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Quarto, também não é fundamentação não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Acaba aquela história que a decisão não precisa discutir todos os pontos do processo. Se não discutir, não está fundamentado, é nulo. Quinto, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, indefiro com base no enunciado número tal do TJRJ. É nulo, não pode. Tá aqui. Ele tem que identificar seus fundamentos determinantes e tem que demonstrar que o caso sobre julgamento se ajusta àquele enunciado, àquele preceito. Sexto, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou preceito invocado pela parte. Você fundamenta com súmula e ele não segue. Tudo bem, ele pode até não fazer, mas ele vai ter que demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento e aquele em que a súmula efetivamente foi elaborada. O juiz vai ter que trabalhar agora. E esse dispositivo aqui se aplica subsidiar. O secretário vai ter que trabalhar mais. Coitado. Mas acabaram também com a identidade. Lembra do princípio
identidade física, né? O magistrado ele tinha que dar sentença, não é só assim? Isso acabou. Agora fica menos hipócrita, né? O código tiraram o princípio, então ficou menos hipócrita. Mas vejam só, eu aplico essa regra subsidiariamente na Justiça do Trabalho, no direito eleitoral, tá? E também no processo administrativo, artigo 14. Mas vamos em frente, vamos avançar. Então, os 12 primeiros artigos do Código de Processo Civil cuidam dos princípios constitucionais que se aplicam ao processo. Existem vários, mas eu destaquei alguns. Primeiro, princípio da cooperação, artigo 6º. Esse princípio, ele vai ter que mudar aí a cabeça de muita gente. Vamos à leitura dele. Esse princípio diz o seguinte, que autor e réu devem cooperar com boa-fé, com lealdade, para o bom e fiel desenvolvimento e resolução do processo. Só que vejam, nós estamos falando de partes que têm interesses antagônicos. Enquanto o autor quer que o processo caminhe, o réu deseja o quê? O inverso. Então, esse princípio da cooperação, ele vai ter que ser um princípio de modificação de pensamento da sociedade. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é que duas pessoas que não chegam a um consenso, têm um litígio, busquem a tutela jurisdicional do Estado. E, ao final, com a decisão, aquela decisão seja cumprida o quê? Espontaneamente. Tanto é que, se não for cumprida espontaneamente, tem multa. Não é isso? A ideia não seria essa. Olha só, nós não chegamos a um acordo, vamos ao judiciário. E aí, com a decisão, a gente cumpre o que venceu, né? O vencido cumpre espontaneamente. É assim que funciona? Não é, mas o princípio da cooperação está aqui, ó. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Justa e efetiva. Olha só, vai ser difícil extinção de processo sem resolução do mérito. Este código é um código que pretende, no máximo, aproveitar o processo para resolver o mérito, entendeu? No máximo. Ou ao máximo, né? Melhor dizendo. Qual é o outro princípio que merece destaque aqui? O artigo 7º, que fala da paridade entre as partes. É assegurar às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais. Esse é um princípio bem tranquilo, assim, por nós já examinado em cursos e, enfim, em livros. Agora, merece destaque o artigo 9º. Por quê? O artigo 9º garante que as partes se manifestem sempre no processo antes das decisões. Olhem só. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Tem exceções? Tem. 3. Tutela provisória de urgência, hipótese da tutela de evidência, e aquelas do 701, que ação monitória, lembra? Quando você é intimado para pagar em 15 dias, não paga, aí eu vou e convolo aquilo numa execução, lembra? Então, nessa hipótese eu também não preciso ouvir. Fora essas 3 hipóteses, eu sempre terei que ouvir a outra parte. Esse artigo 9 é importantíssimo. E o artigo 10? Esse aqui, ele é tão importante que a gente está dizendo que ele veio para proibir aquilo que a gente chama de decisão surpresa. Vocês já ouviram falar em decisão surpresa? Eu vou dar um exemplo. A gente tem
processo tramitando em São Gonçalo. E aí, veio a sentença, houve recurso de apelação, foi para o tribunal, está numa Câmara. Relator, examinou, preparou o voto, mandou para o revisor, pediu o dia para julgamento. Na sessão de julgamento, é lido o relatório, é dada a palavra ao advogado apelante, ao advogado apelado, aí vem o voto do relator, vem o voto do revisor e o vogal aparece no final. Por gentileza. Eu examinei aqui rapidamente o memorial, peguei o processo nesse instante e, me desculpem, mas tem uma ilegitimidade que ninguém arguiu. Há uma ilegitimidade no polo passivo. Tem uma nulidade nesse processo. O senhor relator, o senhor não viu. O senhor revisor, o senhor também não. O processo tem uma nulidade. Então, eu estou votando por anular o processo. Isso é uma decisão surpresa, que nem as partes não viram, o juiz de primeira instância não viu, relator não viu, revisor não viu, e ele, vogal, de ofício, está levantando a questão. Não pode mais. O novo código não pode mais. Olha só, acaba o dever de ofício. O novo código fala em conhecimento de ofício. O que acontece? Eu, vogal, olha só, eu tenho aqui uma questão de ordem para levantar, que não foi discutida no processo. Pois não? Diz o relator. Qual é a questão de ordem? Essa. Está adiado o julgamento e estou dando prazo para que as partes se manifestem sobre essa arguição feita pelo vogal. Então, hoje há uma vedação expressa à decisão surpresa. É o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, nem ministro, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ele deve decidir de ofício, mas ele precisa abrir o contraditório. Entendeu? Mas vamos lá. Ainda temos um outro princípio, que eu falei ainda há pouco, que é o princípio da duração razoável do processo, que aqui tem uma regra importante. Depois da decisão surpresa, vale a pena mencionar o artigo 12. O que diz o artigo 12? Olha, o juiz agora vai ter que fazer a decisão, quer dizer, decidir obedecendo a ordem cronológica da distribuição do processo. Ele não pode mais escolher processo para decidir. Me dá só aqueles pequenininhos que é para fazer estatística. Processo grande, esquece. Não pode mais. Mas como é que a gente vai saber a ordem cronológica? Tem que publicar a lista de distribuição de cada vara no cartório e na internet. Nós é que vamos fiscalizar isso. Sabe quem está feliz da vida? Quem tem ação coletiva no Ministério Público. Sabe por quê? Juiz Celso, desculpa, Celso, não quer julgar a ação coletiva. Entendeu? Então ele prefere julgar causas fáceis, fazendo estatística. Agora não mais. Olha a leitura. Os juízes e tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças ou acórdão. Mas a lista dos processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Olha que conquista da advocacia. Eu tenho processo no STJ, falaram, me pediram para eu atuar no processo,
e se eu conseguisse fazer com que o processo fosse julgado em 90 dias, terminou esse prazo ontem, eu receberia um percentual do valor em discussão. Não consegui. O processo não entrou em pauta. Entraram outros distribuídos a posteriori, porque não foi obedecido o quê? A ordem cronológica. Então, eu ontem pedi, posso falar para vocês, 800 mil reais. Meu Deus do céu. Também nunca tive eles, né? Veja bem, não perdi, deixei de ganhar. Mas é fato que a gente tentou, pedimos para colocar em pauta, enfim, o processo está maduro para ser julgado, desde 2012, discutindo multa às trens, e aí ela atualizada dava 26 milhões de reais, entendeu? Não vou dizer, enfim, qual ministro, mas enfim, o fato é que não deu certo. E a questão da prioridade? Não, nós vamos ter, boa pergunta. Veja só, estão excluídos da ordem cronológica, e aí vem, né, os processos que tenham prioridade. Então, o idoso continua tendo a prioridade dele, e é mais do que justo, ok? Bem, deixa eu avançar. Mas vejam só, tem uma outra questão que merece destaque, que eu pensei para demonstrar para vocês que essa duração razoável do processo não é algo apenas para ficar assim em discussões. Lembram que o Ministério Público tem prazo em quadro para contestar? Acabou. Agora vai ser sempre todas as manifestações em dobro. Então já melhorou, né? Era em quadro, agora será o quê? Em dobro. Separei outra. Existia uma discussão interessante, que era a seguinte: o acórdão, a sentença, ela é disponibilizada no site, mas ainda não foi o quê? Publicado. Vocês já viram essa situação acontecer? E aí, eu vou viajar, e eu fui vencido, não estou satisfeito, ou dessa sentença foi procedente em parte, quero recorrer. Agora eu posso recorrer antes de publicar a decisão no Diário Oficial. Ai, que bom. Porque, vejam, quando eu recorria depois do prazo, era intempestivo. Quando eu recorria antes, era o quê? Extemporâneo. A extemporaneidade. Aí veio o novo código para acabar com isso lá no artigo 218. Tá? Então, quando eu pego 218, então, quando eu vou ao 218, e eu faço questão de mencionar o artigo e ler, porque ajuda a fixar, e o objetivo nosso é esse, 219, 218, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. É o artigo 218, parágrafo 4º. Vai mexer com o processo eletrônico, com certidões. Mas vamos lá, já que estamos falando disso, eu separei também 2 artigos, um referente à citação e outro referente à intimação. Artigo 238 e artigo 246. Olhem só, o 238, deixa eu fazer a leitura, diz o seguinte: citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Maravilha. Aí, quando fala em citação, as espécies, lá no artigo 246, diz assim: a citação será feita pelos correios, por oficial de justiça, por escrivão ou chefe da secretaria. Nada dito à parte ao cartório, hein? Não faça mais isso. Ele pode ser citado ali na hora. Entendeu? E por último, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Meio eletrônico. Aí é que vamos lá. Com exceção de microempresa e de empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processos em autos eletrônicos,
para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo 2º. Esse meio dispositivo que obriga que se tenha endereço eletrônico à disposição do tribunal aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. É o parágrafo 1º e 2º do artigo 246. Agora, vejam, hoje, no processo de conhecimento, o réu é citado para quê? No rito ordinário? Para oferecer defesa. No processo de conhecimento, no rito sumário, para comparecer à audiência e ofertar a defesa, se não houver o quê? Conciliação. Nós não teremos mais o rito ordinário nem o rito sumário. Nós teremos o quê? Um procedimento comum. Acaba essa discussão de rito ordinário e sumário. E o réu não é mais citado por oferecer defesa. Ele será citado para comparecer a uma audiência de instrução de conciliação. Uma audiência de conciliação e mediação. Aí, se ele não comparecer, aplica o revelia, tá? Não é aquela dos 227 do... Não. Eu cito para que você compareça à audiência. Não havendo conciliação, você é intimado para oferecer o quê? A sua defesa, que agora é contestação. Por que é contestação? Não existirá mais a exceção de incompetência. Sabe as exceções? Impugnação ao valor da causa, impugnação à gratuidade de justiça. Tá? Tudo isso será feito com preliminar na contestação. Então você não precisará elaborar peças em apartado. Entendeu? Você, presta atenção, tem direito à reconvenção nas hipóteses que são cabíveis? Tem, mas pode ser na própria petição. Então você faz a contestação e depois, igual o pedido contraposto, na própria petição. Não tem que ficar com aquele amor ao formalismo, preparar outra peça. Entendeu? Aí, vejam, olha o artigo que merece destaque, que é o 269. Primeiro, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Aí vem, é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio. E eu vou intimar você, se for meu ex-adverso. Vou mandar uma carta para o seu escritório. E quando eu receber o AR, você está intimado, está começando o prazo. Não preciso mais esperar a publicação, nem mandar o oficial. Eu posso fazer isso pelos correios, olha aqui. É facultado aos advogados promover a intimação do outro advogado por meio de correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e aviso de recebimento. Mas tudo bem. Isso vai acelerar o processo? Depende dos correios, né? Mas, olhem só, artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico. Ué, como assim? Mudança importante. Na petição inicial, eu, advogado, tenho que colocar o e-mail do meu cliente no meu. E tenho que colocar o e-mail do réu. Se não colocar, a petição não é distribuída. Calma, já vou falar sobre isso. Calma. Como é que eu vou conseguir? Não, calma. Quando a gente pega aqui o artigo que fala, calma. Se eu não souber a qualificação do réu, a minha petição não vai ser indeferida, não. Presta atenção. O meu cliente, eu tenho que colocar lá o e-mail dele, tenho que colocar o meu. Perfeito.
Se eu sei os dados do réu, eu menciono. Se eu não sei, eu digo para o juiz, não sei. E sabe o que o juiz vai fazer? Não sei. Não, vai tomar todas as providências para obter. Ou despachará fundamentadamente. A parte autora não sabe o endereço eletrônico, mas é possível citar o réu ou intimar o réu no endereço físico. Então, vamos dar sequência ao processo. Na contestação, o réu também apresenta o seu. Aí sim, terá que apresentar. Agora, isso aí ficou um problema sério. Diga. Porque todo mundo tem meio, vamos supor, a pessoa sujeito de ser analfabeto, esse negócio de... Meu querido, esse é o futuro. Pelo menos o do advogado está aqui, ó. 319. A petição inicial indicará. Tem uma coisa que eu achei fabulosa, querem ver? O nome, os prenomes, o estado civil, viu? A existência de união estável. Se é casado, não vai ter... Sabe por quê? A união estável, diziam vários, que não era um estado civil. Não é? Só tem um cara que diz que é Roberto Gonçalves. Carlos Roberto Gonçalves, que tem um curso de Direito Civil pela editora Saraiva, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele diz que a união estável é um estado civil. Sabe por quê? Quem é companheiro, tá, por documento escrito ou não, o regime qual é? Comunhão parcial. Se for vender um bem que ele adquiriu depois, tem que ter o quê? A outorga do companheiro, ou da companheira, ou do companheiro mesmo, porque até a união homoafetiva também se aplica essa regra. Entendeu? Então, agora, na petição, eu tenho que dizer, o Estado Civil, e ele foi, né, preciso aqui, na comissão, a existência de união estável. E mais, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Mas eu não sei o do réu. Vamos lá. A petição inicial não será indeferida, se a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Entenderam? Então o processo não para. Então, valeu. Outra questão que merece destaque. Eu posso representar contra o juiz que não cumprir os prazos previstos para os seus atos processuais. Nossa, 226. Deixa eu falar para vocês. Eu estou formado há 20 anos. E durante algum tempo eu pensava o seguinte: é melhor esperar, porque se eu fizer uma representação contra o magistrado, eu posso prejudicar o interesse do meu cliente. Olha só, pode esquecer. Eu estava com um processo há 1 ano e 2 meses para ser julgado numa vara federal em Volta Redonda. O juiz foi meu professor de trabalho. Demos aula juntos numa faculdade. Estive com ele e falei da minha preocupação. Excelência, a questão é uma questão relevante. Vou apreciar. Não apreciou. Fui ao CNJ. O CNJ, você faz pela internet, quem não fez, é um formulário eletrônico, não paga nada e você manda, por excesso de prazos. O CNJ oficiou o corregedor e o corregedor ligou para o doutor Ricardo. Eu estou recebendo aqui uma determinação do CNJ que você julgue. Por acaso, eu acompanhei isso, né? E eu estava no gabinete do corregedor, eu fui lá. Ele, no dia seguinte, saiu a sentença. No dia seguinte. E ganhei. Nesse caso aí, você ganhou, nós temos casos. Mas olha só, certo ou errado, dos dois mais rápido. Porque tem recurso. Eu não posso ficar refém. Né? E aí, quais são os prazos? 226. Você já pegou algum processo depois com esse mesmo juiz?
Lá não. Não, mas olha só, não tem problema não. Eu vou. Não, mas aí eu acho que ele fica com mais medo, como disse aqui a professora. Aqui, olha só, 226, apenas a leitura. Não é para rir não, hein? O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias. As decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. As sentenças no prazo de 30 dias. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual prazo, os prazos a que está submetido. Sim, mas olha só, mas o importante é decidir, né? Posso continuar? Não, porque eu só quero ficar atento. Temos 1 hora. Estão cansados? Então vamos lá. Separei ainda várias questões, mas eu quero falar sobre essa questão da celeridade do processo, do princípio da duração razoável, daquilo que a gente tem chamado de flexibilização procedimental. Vocês já ouviram falar nisso? O juiz agora não, a partir do ano que vem, poderá dilatar os prazos, fundamentando, e poderá alterar a ordem das provas, da realização das provas. E explica isso melhor. Falava isso com o papai pelo telefone e falou assim: isso vai dar zebra. Não sei. Vamos pensar aqui. Quando você, vamos ser sinceros, eu não gosto, e eu estou abrindo meu coração para vocês, de usar, quem foi meu aluno sabe que eu sou muito sincero, né? Eu não gosto de usar modelos de petição. Eu gosto de elaborar a minha petição. Eu pego o artigo 282 e vou, né? Juízo, destino, né? Eu vou seguindo aquele roteiro e vou construindo. Claro que algumas vezes já tem algum trabalho seu pronto para fundamentar lá o dano moral, aí você copia ali o acórdão, o programa, né, do Word, para copiar e colar alguns trechos, ajuda. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Ninguém faz uma petição, ou não deveria fazer uma petição, de forma correta. Eu aprendi, aliás, eu nunca falei isso, vou falar hoje aqui. Minha mãe é professora, meu pai é advogado. E eu conheci o fórum com meu pai quando ele estava fazendo liceu. Filho de português não tem moleza não, sabe? E aí, para ganhar um dinheirinho, vai para o fórum comigo. Foi a melhor coisa que eu fiz, ainda estava no 2º ano. Aí falou: quando não é sentença, decisão interlocutória é agravo. É grave. Tem agravo instrumento, agravo retiro. Quando é sentença, tem apelação, tem prazo. Então eu peguei a época de ficha de fora. Estou formado há 20, mais tira mais 5 anos e mais 2. Então há 27 anos eu fui a primeira vez a um cartório com meu pai, em Niterói, não lembra disso? Lembra? E aí foi ali que eu comecei a ver do que eu gostava e o que eu queria, que era o direito. E o que eu sei fazer é advogado, aula, é isso que eu sei. Mas, enfim, quando a gente prepara uma inicial, a gente tem que preparar a inicial, primeiro, analisando os fatos. Porque daqueles fatos você constrói a tese jurídica e aí lei, doutrina e jurisprudência. Eu ainda não tive nenhum caso em que a minha inicial fosse acompanhada de um parecer de um grande jurista. Mas existem questões tão relevantes que você, além da sua inicial, ainda anexa o parecer de um grande jurista, não é verdade? E você levou 2 meses, 3 meses para elaborar aquela petição. Aí distribui. Aí vem a audiência, não tem conciliação. Aí o juiz intima para que você faça a sua contestação. Aí ele fundamenta.
tendo em vista a complexidade contida na petição inicial, estou dilatando o prazo para a contestação de 15 para 60 dias. Flexibilização procedimental. O juiz, fundamentando, poderá dilatar prazos, nunca reduzir. Mais do que isso, vou além. O juiz pode inverter a ordem de realização dos atos processuais. Vamos lá. Eu tenho uma questão qualquer, vou dar um exemplo. São Gonçalo, uma professora me procurou porque apareceu no contra-cheque dela um empréstimo que ela não fez junto ao BMG. E aí, falei assim, vai lá, pega uma cópia do contrato, ela conseguiu. A assinatura não era dela. Ora, grosseiramente não era. Foi para o juizado. Extinguiram. Porque tem que ter o quê? Perícia. Tudo bem, mas eu fui ao juizado porque era grosseiro. Qualquer um, a olho nu, percebia que não era a assinatura dela. A qualificação no contrato não era a qualificação dela. Ela era casada com solteira. Alguém preencheu aquele contrato porque precisava fazer o quê? Meta, e criou esse problema. Maravilha, tudo bem. Ingressei então com a ação na esfera civil. Qual é a primeira prova a ser produzida? Pericial. R$6.000. Perícia cartotécnica. Depois eu tenho audiência de quê? Para ouvir testemunhas, não é isso? Dependendo do caso, o que o juiz percebe? Peraí, se eu ouvir aqui a testemunha, pode ser que eu consiga resolver a questão. Eu vou inverter a ordem. Eu vou ouvir primeiro a testemunha. Se eu conseguir, com a oitiva da testemunha ou das testemunhas, me convencer, eu julgo sem a perícia. E aí eu economizo tempo. Vamos lá. Então eu dizia para vocês sobre esse aspecto que eu acho relevante. Dentro dessa ideia de flexibilização procedimental, criaram um negócio fabuloso. Negócio jurídico processual. Vocês já ouviram falar nisso? Artigo 190 do Código de Processo Civil. As partes podem, quando celebram um contrato, combinar o seguinte: se deste contrato surgir um litígio, iremos ao judiciário e o procedimento será o seguinte: contestação, prazo reduzido, e da decisão não tem apelação. Ué, acaba aí? Acaba aí. Chama-se negócio jurídico processual. Artigo 190 do Código de Processo. Estou dando um exemplo. Vamos à leitura. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, óbvio, né? Autocomposição, acordo, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, as provas que são produzidas. Podem, por exemplo, dizer: não iremos usar perícia. Poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Vejam, o juiz, isso eu acho o máximo, dentro dessa flexibilização. O juiz pode chegar na sala de audiência e falar assim: vamos criar um cronograma? Eu vou dar a sentença em 6 meses. Aqui, essa sentença eu vou proferir no dia 12 de dezembro. Mas para isso, vamos criar aqui prazo para contestação, 15 dias, dia tal. Vamos fazer prova pericial de tanto a tanto, o perito vai ser fulano de tal. Cria um cronograma, obedecendo o devido processo legal, e a sentença tem que ser proferida naquela data. Qual é o bacana disso? É que as partes não serão mais intimadas.
Porque todo mundo sai com o seu calendário. Aí você sai com o calendário e joga na sua o quê? Agenda. Tá? Então, tá aqui, ó. De comum acordo, 191. O juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização de audiência, cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, esse princípio da duração razoável do processo está bem garantido. Isso não é falácia. Perceberam? E nós vamos ter que nos adaptar a essas mudanças. Mas tem mais. Aí, estou de olho, 9 horas eu termino, tá? Faltam 15. Não, tá bom. Eu queria dizer para vocês de uma preocupação que eu tenho, que é o seguinte. Voltando lá ao artigo 14. Nós estamos discutindo regras que não retroagem. Regras que se aplicam do momento que a lei entra em vigor, depois da vacatio legis, em diante. Mas elas se aplicam em diante imediato aos processos em andamento. Então você tem um processo do rito ordinário, naquele momento ele deixa de ser rito ordinário e entra no rito comum. O seu do rito sumário, naquele momento deixa de ser rito sumário e entra no rito comum. A única coisa que eu tenho que respeitar são os atos processuais já praticados. Artigo 14. Então não é processo novo, não. É para todo e qualquer processo que você tem no seu escritório. Você vai ter que aprender na marra o novo CPC. Olhem só. A norma processual não retroagirá. 14, tá? E será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitado os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas. Feito esse comentário, vou avançar. A questão que envolve a jurisdição. Nós estudamos artigo 88 e artigo 89 do atual Código, que existe jurisdição concorrente e jurisdição exclusiva. Competência exclusiva, competência concorrente. Existem causas em que eu posso, em termos até de competência internacional, propor a demanda aqui ou propor no exterior, e existem causas que eu só posso propor no Brasil. Qual é a relevância aqui? A relevância é a seguinte: quando eu falo de competência concorrente, é que o Brasil admite que o processo tramite aqui ou no exterior. Quando a competência é exclusiva, só aqui. Mas temos duas inovações importantes. Lá no artigo 22, há algum tempo, eu tive uma demanda, foi o seguinte: uma senhora viajou para Portugal com 70 anos, pegou um avião, quando chegou lá ela não enxergava de uma das vistas. Procurou um hospital no norte de Portugal. O oftalmologista examinou e disse: a senhora tem catarata, pode continuar a sua viagem, quando a senhora voltar para o Brasil, a senhora opera, que vai resolver o problema. E ela ficou 40 dias em Portugal. Quando ela chegou aqui, ela foi um médico, aqui, oftalmologista, que disse: não era catarata, era deslocamento de retina. Só que o deslocamento de retina, você consegue resolver em até 9, 10 dias. Como a senhora ficou 40 dias, a senhora perdeu a visão. Ora, a relação aí não é uma relação de consumo. Ela foi num hospital particular. Ingressei com a demanda para ela. Aqui, citei a Casa de Saúde lá. E eles, então, ofereceram defesa, alegando que o Brasil era incompetente para apreciar o caso. O juiz, um grande amigo meu, estudamos juntos na UF, e ele, Sérgio Saraiva, sabe assim? Vitor, olha só,
Não tem jeito. Eu falei, tá certo, você tem que seguir com o seu convencimento, mas eu acho que você já poderia mudar o pensamento, porque o anteprojeto do Código de Processo Civil já fala que nós vamos ter competência concorrente. Ainda não é lei, mas já é a visão que se apresenta doutrinariamente. E o que ele me faz? Seguindo a lei, extingue o processo. Perde, obviamente, a demanda. Se fosse hoje, ou melhor, se fosse o ano que vem, olha só, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes das relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ela é domiciliada aqui, relação de consumo lá fora. Mas onde é o domicílio? Aqui. Entra aqui, rogatória, ele se defende, depois eu pego a sentença e executo lá. Eu só estava um pouco avançado no tempo. Né? O pior é que essa era uma causa de família. Era com uma tia-avó. E aí ela falou assim, então, esse advogado é ruim. Por isso que a gente não deve advogar para a família. Entendeu? Não entende. Se tivesse procurado, se eu fosse na defensoria pública, mas vamos lá. Ainda faltam 10 minutos que eu tenho. Separei para conversar com vocês uma questão importantíssima. Artigo 53, que fala, é competente o foro. Olha só, olha o que fizeram, que eu acho fabuloso. Da residência do idoso para causas que versem sobre direito previsto no respectivo estatuto. É idoso a partir dos 60. E eu proponho a demanda no domicílio dele contra o plano de saúde. Já era assim? Até era, né? Mas vamos sair da relação de consumo e imaginar uma outra questão contratual que não estivesse na esfera do CDC. Agora não me vem à cabeça nenhum exemplo, mas não importa. Hoje, com base nesse dispositivo, eu sempre demando no domicílio de quem? Do idoso. Mais 60 anos. E aí, algo que talvez vocês não saibam, eu não sabia. Confesso que o direito, ele não tem fundo, você vai mexendo, e aí cada vez você vai encontrando mais informações. A pessoa tem 60 anos de idade. Muitas vezes ela já está aposentada e aí está no INSS ganhando ali o teto. Quanto é que hoje o INSS paga aí, doutor Emerson? 3. Vamos botar 4 mil? 4 mil reais. Então, ele tem mais de 60 anos, ganha 4 mil reais, precisa entrar com uma ação na justiça e tem perícia. Então, não posso ir aonde? No juizado. Só que 4 mil, ele não é hipossuficiente na visão do juiz. Porque, para a gratuidade, eu tenho que ter a questão da hipossuficiência. Meus queridos, é errado para quem tem mais de 60 anos e ganha menos de 10 salários mínimos por mês, é errado pedir gratuidade de justiça. Não se pede, sabe por quê? A lei estadual que trata da taxa judiciária, das custas judiciárias, traz no artigo 10 e 17 uma isenção tributária específica e expressa. Diz, aquele que tem mais de 60 anos e ganha menos que 10 salários mínimos por mês está isento de custas, taxas e todas as despesas processuais. Não é pedido de gratuidade, não é prova de hipossuficiência, não fica para análise subjetiva do juiz. Regra tributária é interpretação literal, ou seja, se tem 60 anos, ganha 10 salários mínimos, até 10 está isento. Ah, mas mora onde? Em Caraí, apartamento próprio, de frente para a praia. Comprou quando trabalhava e ganhava 15 mil numa multinacional, hoje não ganha mais. Perceberam? Posso avançar?
Muito bem. Incompetência. Vocês lembram, obviamente eu também, que nós falávamos, quando estudávamos de competência, a questão da competência relativa e da competência absoluta. Né? Aí a competência relativa em razão da causa do critério territorial. Então, se eu tinha uma incompetência relativa, o que eu fazia? Uma exceção de competência. Não era assim? E distribuía separadamente. E essa exceção suspendia o andamento do processo até o julgamento da exceção. Até o julgamento da exceção. Maravilha. Já a questão da competência absoluta, em razão da matéria, da pessoa, do critério funcional, era discutida onde? Na contestação com o preliminar. Agora, não há mais necessidade de ficar analisando se é relativo ou absoluta, porque é tudo preliminar de contestação. Tanto a incompetência relativa quanto a incompetência absoluta. Tá? Artigo 64, parágrafo 1º do Código. É bom que vocês anotem aí. E aí, deixe-me falar para vocês sobre uma questão interessante, que é a intervenção de terceiros. Na intervenção de terceiros, tínhamos 6 espécies de intervenção: nomeação à autoria, oposição, chamamento ao processo, denunciação à lide e mais. Assistência. Lembra? Não, são esses, né? O que aconteceu? Não existe mais a oposição. No novo Código acabou a oposição. E a nomeação à autoria deixou de ser uma intervenção de terceiro. Porque nós tínhamos lá no artigo 62, no artigo 62, 2 situações em que eu, citado, digo, não sou eu o réu é fulano, mas só naquelas 2 hipóteses. Olha o que aconteceu agora. Ampliamos isso como uma regra para qualquer causa. Em que sentido que você está falando? Eu entro com ação contra você. E você vai na contestação assim, eu sou parte legítima. Aí o juiz para tudo. Chama o autor e diz, olha, o réu disse que é parte legítima, você tem 15 dias para mudar o réu. Em qualquer ação. Aquela nomeação à autoria, que só cabia em 2 hipóteses, agora cabe qualquer pelo 339, se não me engano. Eu tenho que gravar esses artigos, vai ser difícil, mas a gente vai chegar lá. 38. Alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. E se a teoria da sessão está só incluir? Se ele quiser... Se não concordar, isso... Vamos lá. Aí, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários do procurador do réu excluído, que serão fixados de 3% a 5% do valor da causa. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo. Não é só dizer, olha, não sou eu porque é ele. Tá? Então, incumbe indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais. O autor, a aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição. Se ele não aceitar, caberá ao juiz julgar esse incidente. Mas o juiz só julga se não for resolvido entre autor e réu. Compreenderam? Hoje versa muito sobre solidariedade. Aí na solidariedade, imagina que vai... Legitimidade. Não, é um caminho, né? É um caminho, gente. Já fiquei pensando. Agora,
preste atenção numa coisa. Já que você falou em solidariedade, litisconsórcio, né? Imagine um dolo passivo, onde eu tenho quatro réus. Cada réu tem um advogado. Prazo em dobro, não é? Concorda? Prazo em dobro. Menos se o processo for eletrônico. No processo eletrônico não existe prazo em dobro, mesmo quando é litisconsórcio com advogados distintos. Cuidado com isso, estava preocupado, queria dizer para vocês. E, meus amigos, por fim, eu pincelei rapidamente algumas conquistas para nós advogados. Vejam, eu vim que eu queria falar sobre essas regras, depois entrar em petição inicial, depois falar de contestação, entrar em sentença, aí chegar no agravo, falar que acabou o agravo retido, né, oral ou por escrito, agora só o agravo de instrumento em 12 hipóteses, Aí eu ia falar da apelação, explicar para vocês que na apelação não existe mais o juízo de admissibilidade pelo juiz de singular, também na Justiça do Trabalho, também não tem mais. Não tem aquele, admito a apelação no seu efeito devolutivo, suspensivo, não acabou, vai direto, ganhamos. Eu ia falar das modificações dos embargos, declaração, e explicar que os embargos pingentes deixaram de existir, mas não dá tempo. Então, mas calma, eu quero comentar aqui algumas conquistas, alguns ganhos que nós temos. Por exemplo, em relação a prazo, agora só contam os dias úteis. Sabe aquela publicação de quinta-feira? E aí, você queria embargar? Sexta, sábado, domingo, segunda. Acabou o final de semana, você ia para Cabo Frio, não vou mais. Acabou, amigo, vai para Cabo Frio. Publicou quinta, sexta, o primeiro. Segunda, terça, quarta e quinta. Tá? Artigo 219. Qual é a outra conquista? Pauta. Tribunal vai colocar um processo em pauta. Ele podia fazer isso em 48 horas. Agora são 5 dias. Então, tem um prazo maior. Outro, férias. 30 dias. Começa. Quando? Já todo mundo sabe. 20 de dezembro vai para o janeiro. Isso aí. Qual é o artigo? É do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, artigo 220. Qual é o outro detalhe importante? Todos os recursos têm prazo de 15 dias. Todos. Tá? Prazo está previsto no parágrafo 5 do artigo 1003, salvo embargos. Continua assim. Tá? Embargo continua assim. O artigo 1010 acabou com o juízo de admissibilidade, que eu falei ainda há pouco, mas não disse qual era o artigo. 1010. Tem um artigo que é o 107, ele é importantíssimo, o 107. Por quê? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil diz que o advogado pode ter acesso a qualquer processo, mesmo sem procuração, para dele fazer cópias, salvo segredo de justiça. Mas quando você chegava em alguma serventia, encontrava às vezes um funcionário, não, olha só, aqui só se ficar nos autos. Não, mas tem o estatuto, não, o estatuto é para advogado, não é para o serventuário. Não está no CPC, agora está. Agora artigo 107 do CPC. A garantia do estatuto está no Código de Processo Civil. Outra garantia importante, os honorários passam a ter caráter alimentar e gozam de preferência desvinculados dos precatórios. Tá? Parágrafo, anota aí, parágrafo 14 do artigo 85. Artigo 85? Agora, cuidado com uma coisa. Você vai ter que avisar o seu cliente. Hoje, você ingressou com a ação, perdeu. E o juiz fixou os honorários de sucumbência, que ele terá que pagar em 10%. Ele disse, doutor, recorre.
olha, eu vou recorrer. Mas se nós ganharmos, olha, se perdermos, o tribunal pode majorar a sucumbência. Então agora existe sucumbência em sede de recursal. Então você tem que avisar o cliente, ó, aqui estão perdendo, tem que pagar 10%. Hein? Se a gente recorrer e perder, 15% ou 20%. Aí 15%, se for para Brasília, perdemos mais 20%. Então, isso é importante. E, meus queridos, agora a gente tem carga rápida de processo, sabiam disso? Garantido. Na hipótese do parágrafo 2º, vamos lá. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos. Nesta hipótese, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção das cópias pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Né, diretor, o prazo aqui é comum, o senhor não pode fazer carga no processo. Agora sim pode, carga rápida, de 2 a 6 horas. Tá? Outra novidade, você vai poder cadastrar pessoa da sua confiança, sua secretária, seu boy, sua mãe, seu filho, na serventia, para retirar o processo para você. Só que se perder o processo, a responsabilidade é sua. Mas você vai poder indicar alguém. Né? Acabou o estagiário. Né? Então, veja, essas são assim algumas das questões que eu queria discutir com vocês. Eu acho que a gente pode marcar um outro momento. Eu costumo dizer o seguinte, a palestra ela tem que ser igual uma mini saia, sabe? Do tamanho suficiente para cobrir o conteúdo, mas pequena ao ponto de não afastar o interesse. Então, a gente faz assim, em pílulas, comentando aos poucos, em doses homeopáticas, e doutor Enzo, se convocar, se vocês quiserem, retornarei aqui para discutirmos outros assuntos. Muito obrigado a vocês todos mais uma vez.